E vamos seguir então para a última notícia do BTC Journal, saindo um pouco do setor de saúde, né? Porque já chega a fintech saúde, hoje foi bastante, né? Essa daqui, algumas pessoas talvez conheçam. Então, Forbes, editora de conteúdo de áudio e o book, pede registro para a IPO. Renato, sei que você gostou de ler esse prospecto aqui, então queria que você compartilhasse com o pessoal os principais highlights aí dessa análise. Vamos lá, pessoal. Deixa eu falar para vocês as premissas que eu tinha na minha cabeça na hora que eu comecei a ler esse prospecto. Antes, né, de começar a ler o prospecto. Eu falei assim, olha, é uma editora, ou seja, já tá uma desgraça total, porque no Brasil qualquer editora está sofrendo. Perfeito. Competição da Amazon, porque a Amazon aí tá entrando com toda a parte de livro, etc, tal. Mas está indo para o modelo digital. Então eu falei assim, olha, a vida dessa empresa não deve ser fácil. Não deve ser muito fácil, mas vamos aí de peito aberto, né, para a gente analisar aí o prospecto da abertura de capital dessa empresa que chama YouBook. Inclusive, tivemos ex-alunos que já passaram pela empresa, tá, e falaram muito bem, né, do ambiente, etc. Mas, infelizmente, o ambiente não paga acionista, né? Vamos lá. Então, ó, a empresa ela foi fundada em 2013 e, como o próprio Gustavo falou, ela é uma editora digital aí de conteúdos em português e espanhol. Eles falam que eles são líderes, né, nesse segmento e eles trabalham muito com audiobook, e-book, música, notícias, etc., né, desenvolvendo conteúdos e disponibilizando eles em duas plataformas, o app e numa plataforma que é um website mesmo que você pode acessar via browser. Perfeito. Eles falam que eles têm lá 890 mil usuários mensais ativos, legal, então tem bastante gente. E eles têm uma presença global, 82% aí da audiência deles é Brasil, 7% México, 6% Colômbia, 2% é Chile. Então, assim, beleza, é um negócio que não é muito fácil de você fazer esse negócio de dar dinheiro. Por quê? Ó? O que eles fazem? Eles não produzem conteúdo próprio. Como toda editora, né? O que eles fazem? Eles procuram, né, eles falam que tem uma fase de prospecção para ver quem que tem algum conteúdo interessante para eles começarem a criar um produto em cima disso. Primeira coisa. Segunda coisa, produção. Então, uma vez que você tem o conteúdo, você compra a licença, aí você começa a produzir e distribuir, né? Isso nas plataformas, que é a terceira fase, de distribuição, tanto no site quanto na plataforma. Então tem que pagar royalty lá pro editor, pro gerador do conteúdo. Perfeito, tá? Eles falam que eles têm duas principais linhas de receita, que é o B2C, que é você ir lá e comprar um audiobook, perfeito. Tem o B2B, que você disponibiliza toda a plataforma como um benefício para quem tem, por exemplo, plano de fidelidade, beleza? Legal, tá? E aí eles têm duas coisas que eles estão apostando. Quais são as duas coisas que eles estão apostando? Primeiro é o YouBook Concept Store. Eles falaram que eles querem abrir uma loja física para colocar o conceito no mercado. Eu não acho que esse daí seja uma grande avenida que vai deixar os investidores assim, nossa senhora, agora eu quero investir nesse negócio, né? Eu acho que não vai ser, né? E tem o Book Reader, né, que é como se fosse um concorrente do Kindle, tá? Então, beleza. Tá? São duas avenidas aí que eles estão querendo apostar bastante. Perfeito. Então, vamos lá. Uma coisa que eles falaram que é interessante é que eles tiveram um aumento de base anual de usuários em relação a 2019, 2020 contra 2019, eles mais que dobraram. Eles falam assim, ó, se a gente for pegar todos os usuários ativos aí do ano, deu 6 milhões e 200 contra 2 milhões e 900. Então, mais do que dobrou a base anual de clientes. Então, assim, pô, legal, tá? Então, depois que eu analisei tudo isso, eu falei assim, eu acho que talvez aquelas minhas premissas lá, né, possam ser, né, quebradas aí pelos financials, mas não foi o que aconteceu, né? Então a gente deu uma olhada aqui nos financials, a empresa ela teve uma receita bruta ano passado de 21 milhões e 400, tá? Contra 15.400 de 2019. Ou seja, eles dobraram a quantidade de usuários, mais do que dobraram a quantidade de usuários ativos anuais, só que eles aumentaram a receita só em 39%. Ou seja, provavelmente esses novos usuários trouxeram uma margem, né, bruta muito menor. E foi o que aconteceu. Peguei aqui a evolução da margem bruta. Era 80% em 2018, ano passado foi 59%. Ou seja, estão vendendo produtos com cada vez menos agregação de valor ali, né, para você conseguir aumentar a margem bruta. Perfeito. E o EBITDA? O EBITDA é negativo. Então a empresa ela tem 20 milhões ali de receita líquida com 6 milhões e 600 de EBITDA negativo, ou seja, uma margem negativa de 33%. Aí é uma desgraça, né? Então o negócio ele é pequeno e ainda tem prejuízo. Legal. Dei uma olhada no balanço e eles fizeram exatamente a mesma coisa que um monte de empresa aqui que a gente está analisando fizeram, né? Que é o seguinte, né? Em 2019 eles tinham PL negativo,
Eles tinham lá 6 milhões e meio de capital social com 10 milhões de prejuízo acumulado, beleza? E aí, ano passado, lá nos 45 do segundo tempo, fizeram um aporte de capital para deixar o PL bonitinho ali, 5 milhões positivos agora para ir para abertura de capital, num total de patrimônio de quase 20 milhões, tá? Beleza. Uma coisa que eu li no prospecto que eu não gostei foi o seguinte. Bom, primeiro eles falaram aqui, né, com coisas para investidor, que eles falaram o seguinte, eu vou ler o que está escrito aqui, ó. Atualmente, a companhia possui geração de caixa operacional, motivos pelos quais a administração da companhia entende não ser necessário e conveniente contrair novos empréstimos ou financiamento para quaisquer fins. Beleza, está escrito aqui. Quem lê isso acha que a empresa está super tranquila, não vai precisar contrair nenhuma dívida, certo? Beleza? Legal. Aí eu fui para o fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa em 2020, né? Vamos lá, deixa eu ver quanto que eles geraram de caixa, do que está escrito aqui, né? Bom, quando eu vi, eles tiveram o quê? Uma queima de caixa. Então, eles tiveram uma queima de caixa de 6 milhões, tá? Então, assim, as informações, elas não estão muito alinhadas entre os financials e o que a administração colocou no seu relatório. Isso eu acho ruim. Essa é a primeira coisa que eu não gostei. Segunda coisa que eu não gostei, é bom mesmo eles não precisarem de dívida, porque eles tinham lá uns 200 mil de dívida em 2019, que agora reduziu para uns 89, eu fui ver o custo dessa dívida. Sabe quanto que é o custo dessa dívida, pessoal? É um CCB que custa 30% ao ano de juros. Galera, 30% de juros, a Selic está 2. Tudo bem que hoje, a gente está gravando na quarta-feira, né? O Banco Central está lá, né? O cupom lá está discutindo, e eventualmente vai para 2,5. Pô, 2,5. Tá 30% aqui de taxa anual. Pelo amor de Deus, né? Então espero que eles não precisem mesmo pegar dívida, né? Porque se for para pegar, estão ferrados, né? E aí a terceira coisa que eu não gostei, essa a primeira, né, foi a falta de informação, a segunda, né, as informações descasadas, a terceira, né, que foi esse negócio aqui do custo. Tem uma outra aqui, que é assim, partes relacionadas. Tem um monte de sócios esse negócio, e os sócios, eles são parte relacionada em um monte de coisa, galera. Mas um monte de coisa mesmo, assim, das despesas gerais, que dão mais ou menos, sei lá, uns 20 milhões, 2 milhões e meio é com parte relacionada, tá? Isso não é legal. Tá? Você ter lá um monte de despesa, mais de 10% da despesa deles é parte relacionada. E tem passivo com parte relacionada também. Então tem muita coisa cruzada aqui que eu não gosto muito, tá? Eu particularmente, tá? Então, obviamente, você coloca isso na conta. Perfeito. E aí, outra coisa são os processos que a empresa tem. A empresa tem processo tributário, né? Já colocou aqui numa provisão de provável perda de 3 milhões e 400. Então, tem 3 milhões e 400 de perda provável já no passivo. Então, assim, é uma empresa que tem 20 milhões de patrimônio, com 3 milhões ali de passivo já provável que ela vai ter que pagar, e com um monte de parte relacionada. Então, assim, olhem esse business aqui com bastante atenção antes de vocês entrarem na abertura de capital. Obviamente, tudo entra na conta, né? Então, vamos ver aí como que vai ser o prospecto, aí, o processo, né, de roadshow. Mas entrem no site, entrem lá no relatório lá da abertura de capital, deem uma olhada. O modelo é interessante, mas os financials, para mim, não estão convencendo.